E aí, líder? Vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, que hoje nós vamos falar do maior limitador de uma empresa, que é justamente o empreendedor, o empresário. Este é o assunto que nós vamos abordar hoje. Nosso 13º episódio. Depois desse episódio temos apenas mais 2. Estamos aí encerrando o nosso Café com o Líder. Foi uma série aí que eu acredito que trouxe grandes frutos. Pelo menos é o que a gente ouve aí dos nossos clientes, dos parceiros nossos que estão assistindo. E hoje então vai ser uma sessão de alguns impactos inicialmente negativos, porque você vai ver deficiências que até então você não via, mas que podem se tornar positivos depois que você conseguir ver o caminho que deve ser seguido e buscar trilhar esse novo caminho para você deixar de ser um limitador do teu time, da tua equipe, tá? Bom dia, Liane. Bom dia, Davi. Vi chegando aí. Que bom que vocês estão aí. E aí, na aula passada, nós trabalhamos, o último dos sintomas que a gente vinha falando sobre a miopia empresarial, né? Então nós estamos falando aí dos sintomas, os 10 sintomas, e da nossa última live, nosso último episódio, nós falamos justamente do efeito secar gelo, né? É quando o líder ele não consegue ver resultado no final do mês, no final do dia. E aí eu dei algumas dicas aí, até no final a live aí acabou bem em cima ali do laço, né? E agora estamos aí, iniciando, para falar para você alguns detalhes importantes sobre o que limita a empresa e que está no próprio gestor, né? Eu vi aqui mais um bom dia aqui. Miriam, bom dia. Miriam, né? Isso, bom dia, bom dia. E quando a gente fala do gestor, não tem como a gente não falar sobre a própria história que trouxe ele até onde ele chegou, tá? E esse é um detalhe importantíssimo e que muitos empresários não se dão conta disso. A sua história. A sua história, ela traz algumas características positivas que justamente te trouxeram até onde você chegou, mas também traz algumas características negativas que justamente estão ainda limitando você e impediram de você talvez ser maior do que você é, ou ainda talvez o impeça de você ter uma maior qualidade de vida, ou ter qualidade de vida. E esse eu acredito que é um dos grandes desafios dos empresários, dos gestores e até mesmo dos líderes. Eu sempre falo que um empresário, um líder, até mesmo um líder de setor, tudo inicia com um sonho por liberdade. Deixa eu desligar aqui meu rádio. Um sonho por liberdade. Essa é a questão, sonho por liberdade. É assim que começa uma empresa, é assim que um profissional ingressa em um cargo de liderança. Tá? Por quê, Ronald? Porque é um sonho de liberdade. Tô vendo que tá chegando mais gente aqui. Josué. Ô,
Josué, bom dia, quanto tempo! Bom dia! Que legal! Eu falo por mim e eu falo pelos meus clientes, tá? Então, são mais de 6.000 líderes formados que eu tenho, né? São mais de 200 empresas assessoradas, quase 2.000 perfis identificados, então assim é muita gente. E quando você acompanha a história de empresários e de líderes de setores, você percebe que existem algumas características comuns que levaram eles a chegar nesta posição. E a busca por liberdade é uma delas. E olha como isso é contraditório, né? Quando o empresário, antes de ser empresário, um profissional que até então ia muito bem na sua área técnica, na sua função, foi se destacando cada vez mais, chegando ao ponto de perceber que talvez num churrasco com amigos, com um compadre, né? Aí aquela cervejinha, carninha, aí vem o tapinha nas costas. E esse tapinha nas costas diz assim: aquela empresa depende de você, você carrega aquela empresa nas costas. E assim, em poucas semanas, vem o CNPJ. Ou um líder, né, um profissional, acaba se tornando um líder de algum setor. E aí aquele sonho por liberdade. Por que sonho por liberdade? Porque justamente ele está buscando uma profissão, um cargo que possa dar a ele uma liberdade financeira, tá? Dar maior conforto para ele, conforto para a família dele. E assim ele começa a cada vez buscar mais poder, mais cargos que possam cada vez gerar mais conforto. Mas aí ele se perde nesse caminho. Ele se perde porque ele não se dá conta que quanto mais poder, quanto mais profissões que ele vai galgando para ter mais recurso financeiro, sim, gera uma maior segurança financeira. Mas a liberdade que ele sempre buscou, bem, essa ele acaba perdendo. Acaba perdendo por quê? Porque ela acaba ficando alienado em cima da sua função. Na sua função como empresário, na sua função como líder. E aí, todos aqueles recursos que ele sempre buscou para proporcionar a liberdade que ele queria atingir, bem, os recursos ele até tem, mas a liberdade, isso ele não tem. Eu vivi muito tempo assim. Vivi muito tempo. Eu chegava, isso é uma realidade na vida de jovens empresários, a busca, o anseio por resultado, e como no início, principalmente aqui no Brasil, é comum as empresas iniciarem com praticamente nenhuma estrutura administrativa, é simplesmente um profissional técnico em uma determinada área, monta uma empresa. E aí ele tem aquele conhecimento técnico, mas ele não tem o conhecimento na área administrativa. Ou alguém que tem um conhecimento administrativo, mas não tem conhecimento em áreas técnicas. E aí uma ou um outro lado acaba ficando deficiente. E aí esse gestor acaba acumulando tudo para ele fazer, porque no início é assim. Porém, mesma coisa um líder, quando ele recebe a proposta de se tornar um líder de equipe, no início ele vai pegando tudo, vão mostrar resultado, só que isso vira um ciclo vicioso que ele não consegue sair, porque ele não sabe delegar. Como é que eu faço agora para as pessoas funcionarem sem mim? Como que eu faço para a minha equipe trazer resultado através de mim e não com o meu trabalho, não com a minha execução? E é por isso que eles acabam acumulando essas tarefas. E chegou ao ponto na minha vida que eu ficava 24 horas por semana em casa. 24 horas por semana. Então, assim, nesse período foi desgastante. Eu fui gerando resultados, tá? Mas chegava no final do mês, vinha aquele efeito secar gelo, tá? Esses resultados nunca eram nem próximos daquele
que eu precisava ou desejava, né? E aí que veio a questão: o que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado? E é nesse momento em que, na verdade, assim, foi um fato trágico que aconteceu, eu me acidentei, né? Talvez até vocês conheçam a localização. Eu me acidentei entre Candói e Guarapuava, ali na 277, logo depois do pedágio ali. Muitas pessoas aqui são da região devem conhecer ali. E eu capotei a caminhonete várias vezes e a caminhonete deu perca total e eu saí sem nenhum riscado, nada, nem um arranhãozinho, né? Então aí fez eu repensar. Eu fiquei hospedado num hotel de um cliente meu, que inclusive eu estava levando, na verdade nem foi um hotel, foi um motel, né, de um cliente meu. Eu estava levando até um documento para ele e ele falou: não, tu fica lá, dorme lá e amanhã meus funcionários vão trazer você para casa. E aí a gente, ainda bem que eu tenho parceiros, amigos como clientes, e então aí tive todo um suporte desse meu cliente. E aí aquela noite eu comecei a repensar muitas coisas na minha vida, principalmente a minha família, que eu estava deixando de lado. Então assim você começa a pensar: pera lá, para que vale a pena você se desgastar tanto, trabalhar tanto, buscar a liberdade, se essa liberdade nunca chega, né? Então, onde eu estou errando? O gestor, ele precisa entender que existe dentro da nossa mente um ego que nos domina. Esse ego, ele justamente é o gerente, é o gestor que gerencia todas as nossas experiências. E pela maioria das vezes a gente acaba enxergando a realidade não como ela é, mas como o nosso ego faz nós percebermos a realidade. Então, nós percebemos a realidade de uma maneira distorcida, porque nós temos um conjunto formado pelo nosso ego que distorce essa realidade. Qual que é esse conjunto? Bem, esse conjunto ele inicia com algumas histórias que eu conto para mim mesmo, e essas histórias elas são tão frequentes que fazem eu achar, acreditar que aquilo é uma verdade. E tudo aquilo que for contado a mim de maneira diferente daquilo que eu conto para mim mesmo, eu acredito fielmente que aquilo não é verdade, mas o que eu penso é realidade. E aí faz com que eu distorça a realidade para que ela fique semelhante ao que é confortável para mim. Aí nós temos, além das nossas experiências, através das histórias que eu conto, né, eu tenho as minhas experiências que eu vivi, as experiências positivas, experiências negativas, que causam algumas esperanças em mim no futuro e também causam alguns traumas em mim. Esses traumas e as nossas percepções de futuro faz com que a gente crie algumas convicções, que é as nossas crenças baseadas nessas dores e nas nossas esperanças. E é aí que a gente consegue ver o que a gente acredita ser correto, mas que nem sempre é. E nesse momento todo eu percebia isso. Eu percebia que eu estava indo para um caminho, tá? Nessa noite eu percebi que eu estava indo para um caminho que eu achava correto. Mas espera lá, onde eu estou errando? E aí sempre acumulando tarefas, né? E aí muitas pessoas contam histórias pra gente também, que a gente acaba acreditando, como o olhar do patrão é que engorda o gado, e aí a gente vai achando que é assim que funciona, e é assim que funciona e vamos. Aí vem o detalhe. Como desconstruir isso? Como desconstruir esse ego, né? O primeiro passo é você buscar auxílio com pessoas ou buscar conhecimentos através de um livro, por exemplo, que faça você enxergar a realidade e não aquilo que você está enxergando da realidade, né? Para você conseguir perceber que nem tudo que você acredita ou diz a si mesmo é de fato real. Real é,
mas não sei se é a opção mais correta, né? A opção mais prudente, né? Então, é aí que a gente tem que buscar ajuda. Uma pessoa que foi muito importante na minha vida, eu tive apenas um contato com ele, é um canadense chamado Brian Tracy. Eu tive uma experiência fantástica, uma experiência incrível com ele, onde eu comecei a perceber como funciona um negócio. Tá? Ele foi CEO de várias empresas nos Estados Unidos, e eu tive a experiência de participar de uma imersão com ele. E aí ele começou, o treinamento dele foi todo um contar de histórias das experiências dele. E aí tu começa a perceber como a gente alimenta o nosso ego e não consegue perceber o que realmente importa dentro da empresa. E hoje eu quero mostrar para vocês o que realmente importa dentro do negócio. O que realmente importa dentro de uma liderança, de uma gestão, né? E o primeiro passo é você conseguir derrotar, é você conseguir dominar o teu ego. Para você conseguir ver caminhos que vão te levar a resultados incríveis e não aqueles resultados medianos que são limitados pelo seu ego. É o seu ego que faz você comprar um veículo do qual você não necessitaria nesse momento e faz ainda você comprar ele parcelado, pagando juros e mais juros. E aquele lucro que você poderia destinar ao teu futuro está se indo para o banco. Entende? Então é o teu ego que faz isso. E nós temos que tomar esses cuidados em relação ao nosso ego. Então, a história que eu conto, histórias que eu ouço, essas histórias e a história que eu acredito faz com que eu distorça a realidade. Agora, busque entender algumas histórias que possam inspirar você. Histórias de pessoas que possam te ajudar nessa caminhada. Eu vou mudar agora aqui de lado, sentar aqui do ladinho, e aí eu quero trazer alguns pontos bem interessantes para te ajudar nessa caminhada. Tá? Uma das coisas que você precisa realmente perceber, tá, é o seguinte: quais são os recursos que você utilizou para chegar até onde você chegou? Quais foram os recursos que você utilizou? Você precisa entender que os recursos que fizeram você chegar até onde você chegou não serão os mesmos que farão você ir para um próximo nível. Isto é fato. Porque justamente se fossem esses mesmos recursos, você já estaria em um outro patamar com a sua empresa ou um outro patamar de vida. Então você precisa entender isso. Eu gosto de utilizar o exemplo de Moisés, quando ele foi atravessar lá a sua jornada no deserto com os hebreus. Foram 40 anos atravessando o deserto. Assim diz a história bíblica, né? 40 anos. E nesse contexto de toda essa história, né, ele chegou ao momento que eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho, e foi aí que conta a história que Moisés abriu o mar para as pessoas atravessarem, né? Que claro que de repente trazendo num contexto, talvez encontrou formas de atravessar esse mar, e aí vem uma interpretação de abrir o mar, né? Mas enfim, eu só quero dizer para você que foram ferramentas diferentes, foram conhecimentos diferentes. O conhecimento que fez Moisés atravessar o deserto foi diferente do que aquele que fez ele atravessar o mar. Tá? E até inclusive bem diferente, porque uma das formas que ele utilizou durante a travessia deles no deserto foi fazer ele acreditar no que havia de mais precioso dentro deles, que era a esperança, a fé, que muito, né, se chama também de fé a esperança, né? Então, assim, ele procurou trabalhar a fé dentro deles para eles irem acreditando que existia uma terra prometida e que eles tinham que chegar até lá. E essa esperança foi alimentando eles até chegar lá. Mas o Mar Vermelho separava eles da terra prometida. E aí a esperança ali não estava mais ajudando eles. E aí ele precisou encontrar outros meios
para atravessar o Mar Vermelho. E até um dos fatos mais famosos aí, eu acho que dois dos mais famosos dessa trajetória, dessa jornada, um deles foi o atravessar justamente o mar. Mas a outra é a questão do bezerro de ouro, né? Que aí justamente Moisés procurou mostrar para as pessoas, não acredite em ídolos, tá? Eu não estou entrando em religião, por favor, não interpretem dessa maneira. Eu estou falando de você, empresário, como líder. Não acredite em ídolos. Acredite em soluções que possam te trazer resultados. Pessoas, ídolos, que podem te trazer soluções rápidas e práticas e fáceis, duvide. Porque dentro de um negócio, para você chegar a grandes resultados, não existe soluções fáceis. Tá? Todas elas requerem muita dedicação, abdicação de algumas coisas, para você seguir algum caminho que geralmente é doloroso para se chegar aos resultados. Então, assim, não acredite em caminhos fáceis, porque não existem caminhos fáceis para grandes resultados. Tá? Caminhos fáceis só servem para uma coisa, para te deixar fraco. Tá? E nessa vida, quanto mais a gente é forjado, mais forte a gente vai ficando. Agora, um alerta. Não queira passar a vida inteira sendo forjado. Tá? Porque existem justamente pessoas que já conhecem os caminhos das pedras. Por isso que eu leio muito. Não sei você, mas ler é muito bom. Te traz o conhecimento. Esse conhecimento traz discernimento para você. Né? E aí entram treinamentos, consultorias e assim por diante. Mas busque o caminho das pedras com quem também já passou. Essas pessoas podem sim encurtar caminho para você. Tá? Não digo encurtar caminho, mas acelerar o processo para você atravessar aquela jornada. Isso é importante, tá ok? Então, entenda, os recursos que te trouxeram até aqui não são os mesmos. Isso você tem que criar consciência. Porque muitos empresários, eles justamente ficam ali batendo na tecla, não, é assim, e não vai. Persistir é uma coisa, insistir já é não, né? A persistência, ela justamente se dá quando você vê que tem uma lógica e essa lógica vai te levar a um resultado. Mas agora quando você vê nenhum tipo de evolução de um mês para o outro, de um ano para o outro, aí já é insistência, aí já é burrice. Entende? Então, assim, a persistência se dá quando você vê resultados aumentando, por mais que sejam pequenos. Tá? Empresários que já têm uma trajetória mais longa, sabem muito bem. O início até dá uma bombada no negócio, mas depois ele dá uma estabilizada e aí começa o perrengue. Barbaridade! Né? Tipo, um ano vai de vento em polpa. Tá? Porque é novidade, todo mundo vai lá, às vezes nem vai um ano. Aí o cara se empolga, já começa a montar filial. E aí começa a quebradeira. Então assim, tu tem que conhecer do teu negócio, tem que conhecer do teu mercado. Então você inicia o teu negócio, vai dar uma decolada no início, depois ele vai dar uma estabilizada. E tudo que estabiliza, se você não fizer algo de diferente com os conhecimentos que você está obtendo para decolar, a tendência é cair, tá? Então, se o teu negócio estabilizou, entenda que está na hora de você buscar aprendizados, não fazer loucura, tá? E começar a buscar alternativas para te levar para um novo patamar, né? Então, busque entender isso, beleza, gente? Como eu comentei com vocês, que a gente acaba interpretando a realidade de maneira bastante distorcida, né? Eu quero hoje, justamente, primeiro eu quero te fazer algumas perguntas e depois eu quero te passar aqui algumas dicas de uma ferramenta bem simples para você conseguir te ajudar a organizar o teu time, a tua equipe, para poder ter mais liberdade. Tá? Essa liberdade que você tanto buscou lá no início e que agora você está aí amarrado, preso nesse negócio, você só vai conseguir sair dessa prisão com equipe, com pessoas. Eu não estou dizendo em tamanho, número de pessoas. Eu estou falando de pessoas certas, pessoas qualificadas.
Eu comento sempre que gestores inteligentes contratam pessoas mais inteligentes que ele, para vir para agregar, para vir para somar, e não que ele tem que ficar ensinando tudo. Isso não vai para frente, entende? Eu conheço de estratégias, tá? Conheço muito, por sinal. Tá? Eu desafio na região quem conhece mais estratégias do que eu, entende? Eu conheço realmente sobre isso. E eu venho ajudando empresas em questão de 30 dias, tá? A muitas vezes sair do vermelho com estratégias. Tá? Aí o que acontece? Eu conheço de estratégias, mas eu não entendo tudo sobre o digital, por exemplo. Eu conheço a lógica, como funciona, mas os detalhes, tem pessoas aqui que sabem disso. E elas que precisam buscar informações, conhecimentos especialistas, técnicos nisso, para me gerar resultado. Porque senão eu tenho que largar algo que é mais importante para a empresa que eu faça, para deixar outros fazerem, para eu poder dar atenção para essa área que não tem conhecimento técnico. Entende? Então eu preciso contratar pessoas que justamente venham com uma bagagem necessária, uma expertise mínima para poder executar as suas funções. Eu passo a eles as políticas da empresa, como que funciona e os protocolos de funcionamento aqui dentro. E a partir disso, vamos lá, vamos agregar, vamos trazer mais conhecimento. Eu quero ver isso aqui melhor com você. Eu não te contratei para ficar da mesma forma que era antes, entende? E aí você preparou a pessoa, deu a estrutura, agora cobre o resultado. Vamos lá, eu quero o resultado, entende? É nesse sentido. Então você, gestora, primeira grande dica. Gente, papel e caneta na mão. Primeira grande dica que eu quero deixar para você é a seguinte. Qual é a ação que você deveria ter nesse momento que fizesse, que pode fazer com que você tenha mais tempo no futuro? Tipo daqui 3 anos, 4 anos, 5 anos. Qual é a ação que você precisa ter hoje para que daqui 3 anos você tenha mais tempo? Pense dessa maneira. Vai lá. Ao responder essa pergunta, você vai ver que dos pontos que você precisa trabalhar é preparar pessoas. Investir em processos, às vezes tecnologia. Eu não sei qual é a ação que você precisa fazer, mas são ações daquelas que irão estruturar o teu negócio para que daqui 3 anos você tenha mais tempo. O grande problema do empresário é pensar a curto prazo. Eu já falei isso para vocês em outros cafés. Né? O grande problema do empresário é pensar em curtíssimo prazo. Ele não quer parar o que ele está fazendo agora para se dedicar a uma estruturação, a um planejamento, ao ensinar a equipe, entende? Porque ele acredita que isso é perder tempo. Só que quanto mais ele fica nessa rotina frenética, mais tempo ele vai ficar nessa rotina. Então o que você precisa fazer hoje para daqui 3 anos você tenha mais tempo? Essa é uma pergunta que eu te faço, que é uma das principais, tá ok? O que você precisa fazer hoje para daqui 3 anos você ter mais tempo? Gente, faz sentido o que eu estou falando para vocês? Vamos lá, interajam aqui comigo. Eu vi aqui que a doutora Andressa, Andressa, que bom te ver por aqui. Nossa cliente lá de Dois Vizinhos, estamos trabalhando lá o time de história com ela, né? Isso é muito verdade, legal, legal. E aí, diz pra mim, gente, tá fazendo sentido? Tá? Vocês estão percebendo onde que o gestor limita o negócio? Ele limita por quê? Porque ele acredita que é ele que tem que fazer, ele acredita que os outros não dão conta de fazer, né? Acredita que os outros não têm competência de fazer, e sem contar que ele não para o tempo dele para pensar em estruturar a empresa. Tá? Ele não faz isso. E aí ele acaba limitando. E essa limitação tem efeitos colaterais, né, que é a miopia empresarial. E esses efeitos colaterais, eles podem originar o quê? Justamente a falta de tempo do gestor, falta de qualidade de vida do gestor, como também a falência da empresa, né, o fechamento
Nem sempre falência, às vezes fechamento, porque não dá andamento na história do negócio. Liane, muito sentido. Legal, legal. Então, gente, se está fazendo sentido, quem aí arrisca dizer qual é a ação que você irá tomar a partir de hoje para que daqui 3 anos você tenha mais tempo, tá? E isso, gente, não vale só para empresário, tá? Vale para líderes também. O líder que não se tornar dispensável, tá? Dispensável, realmente. O líder que é bom, tá? O líder de história, o patrão dele tem que ter a sensação de que ele é dispensável. Por quê? Porque quando o líder ele se torna dispensável, é porque a equipe dele foi muito bem preparada, tá? Por ele. Mas isso não quer dizer que tenha que se dispensar o líder, não. Porque o gestor ele tem o entendimento que ele preparou a equipe para funcionar assim. Mas ele está presente. Ele está presente. Ele sai, fica uns dias fora, a equipe funciona. Mas a partir do momento que fica muito tempo sem ele, a equipe começa a perder a cultura que ela tinha com ele. E aí começa a se desestruturar. Entende? Mas o detalhe é que esse líder, quando ele se torna dispensável, ele também se torna apto a assumir uma nova posição dentro de uma empresa. Subir de cargo. Se ele não se a equipe dele não funciona sem ele, como que ele vai conseguir um novo cargo, entende? É a mesma coisa um presidente de uma empresa, a mesma coisa um dono de um negócio, um empreendedor. O empresário que não conseguir montar uma equipe, tá? Para que ele se torne dispensável para a equipe, ele nunca vai ter qualidade de vida. Nunca. Tá? Então, o verdadeiro líder, o líder de história, é o líder que se torna dispensável para a empresa. Tá? E aí vem aquela questão, lembrem-se, eu já falei lá no início do nosso primeiro episódio, o líder de história, ele tem que entender que existem 2 mundos no meio empresarial, o racional e o emocional. Então, primeiro ponto que eu tenho que me questionar para conseguir me desvincular, para eu não me tornar o limitador da empresa, é justamente responder a pergunta que eu acabei de fazer. O que eu tenho que fazer hoje para que daqui 3 anos eu tenha mais tempo, tá? Quando eu responder essa pergunta, eu começo a fazer com que a minha equipe começo a criar ações para que a minha equipe ande sem mim. Ok? Segunda pergunta que eu quero fazer para você. Eu vou contextualizar ela primeiro. O meu cliente, tá? Eu como empresário ou como líder de setor, muitas vezes o cliente ele quer ter o contato comigo. Tá? Por quê? Porque ele sente segurança em alguns pontos que ele precisa conversar comigo, ele precisa trocar ideia comigo, para ele então atribuir o valor para o que eu vendo, certo? Faz sentido isso para vocês, gente? O cliente de vocês não faz isso? O cliente de vocês, de vez em quando, ele não tem aquela necessidade de conversar contigo, ele quer conversar direto contigo. Ele não quer conversar com o teu vendedor, ele não quer conversar com o teu consultor, ele não quer conversar com o teu pedreiro, ele quer conversar contigo, tá? Com o mestre de obras, com o dono da loja, certo? E por que acontece isso? É muito simples. Porque existem algumas atividades dentro da empresa que são essenciais para demonstrar o valor do teu produto para o cliente, ou o valor do teu serviço para o cliente. Tá? Tanto é que isso é a verdade é tão absoluta que vocês podem pegar empresas como Nike e tantas outras empresas grandes, né, as gigantes do mercado mundial, que elas praticamente não têm fábricas próprias. Tudo é terceirizado. O que é que eles fazem? Eles focam nas competências centrais do negócio. O que são essas competências centrais? São aquelas competências que se o gestor, se os líderes, a parte estratégica focar somente elas vão garantir o valor que o cliente vai perceber do negócio. Estão entendendo?
Por exemplo, o que faz, por exemplo, a marca Nike se tornar tão grande, se tornar um valor tão estimável, né? Um valor quase imensurável na cabeça de um cliente, ou até mesmo Apple e tantas outras marcas. Eu vou usar Nike aqui. As competências centrais da Nike são direcionadas para quê? Marketing. Como que eu vou fazer que o cliente perceba um valor tão grande? E um outro ponto é desenvolvimento tecnológico. Quais são as tecnologias que eu tenho que trazer para trazer novidades para o tênis, para a camisa, o tecido, os produtos que eles querem divulgar? E controle de qualidade. Então, se a empresa se focar, por exemplo, somente nesses 3 pontos, tá? Justamente permite que eles terceirizem a produção. Por quê? Porque o marketing está fazendo a parte deles, comunicando o valor para o cliente, tá? A parte de pesquisa e desenvolvimento está trabalhando dia após dia em cima de novas tecnologias para trazer inovações e desenvolvimento de produtos, tá? E o controle de qualidade está se certificando que o produto que vem das fábricas terceirizadas estão dentro da qualidade exigida por eles, para poder passar para o mercado. Pronto, fechou o ciclo, tá? Eu sempre falo que antes do produto ir para o cliente, eu tenho que criar um circuito fechado. Para que nesse circuito fechado, as competências centrais sejam os filtros que impedem os produtos ou serviços de má qualidade chegar ao teu cliente. Tá? E é esse ciclo, é ali que você tem que trabalhar, gestor. É ali, e não a empresa toda. Você não precisa, você é líder estratégico, você é empresário, empresa familiar, tu quer ter mais tempo, você quer expandir, entenda que você não pode fazer tudo. Então coloque pessoas fazerem trabalhos que fogem essas competências centrais e fique você em cima das competências centrais. É ali que você consegue se desvincular. É através disso que você consegue mais tempo. E além de conseguir mais tempo, você vai conseguir fazer com que o teu cliente perceba mais valor no teu produto, no teu serviço, na tua marca. Faz sentido? Sim ou não? Estão conseguindo entender a lógica, gente? Então, dentro desse contexto, o que você precisa fazer? Aí vem a pergunta. Quais são as funções, quais são as competências centrais do teu negócio, os quais, se você fosse estar trabalhando neles hoje, o teu cliente iria perceber maior valor no teu negócio? Essa é a pergunta de 100 milhões de dólares. Tá? Quais são as competências centrais da tua empresa que, se você focasse e trabalhasse, somente direcionasse a sua energia para elas, o teu cliente daria mais valor para a tua empresa, para os teus produtos, para os teus serviços? E é ali que você deve focar. É ali que você precisa trabalhar, tá? Nas competências centrais. E não fazer de tudo que tem dentro da empresa. Para isso que serve equipe, tá? A equipe precisa estar trabalhando em outros pontos que o gestor não deve estar mais. Tá? E para isso entra treinamento e assim por diante. Ok? Gente, alguma pergunta? Eu quero, se vocês não trouxerem alguma agora, eu quero fazer algumas perguntinhas para você. Como está o teu ritmo de trabalho hoje? Está bastante acelerado? Tá? Como é que está? Como é que está a tua cabeça? Está bastante preocupado? Como que está? Mercado, a instabilidade do mercado está trazendo preocupações? Como está? E aí vem aquela questão, né? E a liberdade que você tanto sonhou dentro do teu negócio? Você não está tendo, né? E que, se você, pergunta, se você continuar nesse mesmo ritmo de trabalho, tá? Nesse mesmo ritmo de trabalho, aonde você irá chegar? O que você vai conseguir conquistar lá na frente? Hã? Responde aí. Se você continuar nesse ritmo,
O que você vai conquistar daqui 5 anos? O que você vai trazer para si daqui 5 anos? E uma outra pergunta extremamente importante. Essa não é a de 100 milhões de dólares, mas essa vale a tua vida. Essa pergunta vale muito mais do que 100 milhões de dólares. Ela vale a tua vida. Se você continuar nesse ritmo de trabalho que você está, até quando você aguenta? Até quando você aguenta? Essas duas perguntas eu gostaria que você refletisse muito no dia de hoje, tá? E eu quero que você também busque refletir no exemplo que eu vou te dar agora. Tem pessoas que compram um carro de 100 mil, 200 mil, meio milhão, 1 milhão e aí vai. Essa conta aí nem eu nunca parei para fazer até onde que vai o limite do ser humano para gastar em um veículo, né? Mas eu sei que vai longe. Mas eu não vou trazer esses números tão fantasiosos, vamos trazer um pouco mais a realidade, né? Você comprar um carro de 100 mil reais e comprar um carro de 10 mil reais, eu quero que você entenda que o fato é o mesmo. A ação de comprar é a mesma. O esforço ali de comprar é o mesmo. Onde que está a diferença entre você comprar um carro de 100 mil e de 10 mil? Está no que antecede. Está nas ferramentas, está no conhecimento. O conhecimento que a pessoa que comprou o carro de 100 mil tem, certamente é o conhecimento que aquele que compra o carro de 10 mil não tem. Entenda isso. Aí vem mais uma pergunta para você refletir. Mais uma pergunta para você refletir. Anote isso aí, gente, anote. Porque hoje essa sessão aqui está sendo pancada, né? Pancadaria. É tapa na cara e soco no estômago. Vai lá a pergunta. Qual é o conhecimento que você não tem, mas que se você tivesse, você poderia decolar? Você poderia sair dessa situação que você está? Esta é uma grande pergunta. Qual é o conhecimento que você não tem, mas se você tivesse, você conseguiria ir para um próximo estágio? Sair dessa situação que te incomoda. Tá ok? Tá fazendo sentido, gente? Por que eu te faço essa pergunta? Olha só, eu iniciei hoje falando sobre ego. O ego que domina o empresário, domina qualquer outra pessoa. A pessoa que não conseguir dominar o seu ego, ela jamais vai conseguir viver uma vida autêntica. Ponto final, porque ela está sendo dominada pelo seu ego. E dentro desse contexto, eu quero que você entenda o seguinte. Todo mundo, a maioria das pessoas, vamos dizer assim, elas buscam mudar a forma de ver as coisas, a forma de fazer as coisas, para obter resultados. Mas isso não adianta. Mudar a forma de fazer não adianta, se antes não mudar o ser. Ronald, mas o que você quis dizer com isso? Muito simples. Se eu fizer uma sessão de mentoria contigo, e até antes da sessão de mentoria, se eu ficar lá na empresa tua, observando você no teu comportamento, e no final do dia eu fizer uma sessão contigo e apontar todos os teus erros e dizendo como você deveria se comportar, bem, aí você vai perceber os erros. Mas agora, você mudar, você até pode mudar algumas coisas. Porque mudar o comportamento é fácil. O difícil é manter ele. Por quê? Porque justamente você não conseguiu mudar dentro de você. A forma, o teu ser não mudou. Se você não muda o ser, tu não muda a forma de enxergar aquilo. Por isso um hábito não é construído.
você muda o comportamento, mas daqui uns dias você volta aos hábitos antigos. É por isso que muitas vezes você assistir um vídeo aqui comigo, ou qualquer outro curso online, ele te traz algumas orientações, mas essas orientações elas só vão fazer você mudar se você conseguir entender o sentido, se você vivenciar aquilo. Por isso que eu sempre falo que o conhecimento, tá? Conhecimento e informação são coisas muito diferentes, porque o conhecimento vem do aprendizado, e o aprendizado ele só ocorre depois que você coloca em prática, tá? Então você pode ler 1 milhão de livros, assistir lives todos os dias, e tua vida continuar a mesma merda. Por quê? Porque se você não colocar em prática, não existe aprendizado. Só existe informação na sua cabeça e nada além disso. E hoje nós estamos vivendo um momento em que as pessoas elas estão se enchendo, tá? Se enchendo e se esgotando de informação e não estão colocando em prática. Não estão entrando na ação. E sem ação, não tem aprendizado, não tem conhecimento e você não vai sair do lugar. Não vai, tá? Então você precisa mudar o ser para poder mudar o ver. Você precisa sentir que aquilo realmente não é legal. Você precisa sentir que o teu ego está te fazendo mal. Você precisa sentir que você está distorcendo a realidade. Que quando você comprou aquele carro, que você tinha dinheiro para comprar um carro de 30 mil e você foi lá e comprou um de 100, parcelado, pagando juros absurdos e no final tu vai pagar 2 carros. Você fez isso somente para alimentar o teu ego. E não porque não era uma necessidade. Foram as histórias que você contou para você mesmo, fez você comprar aquele carro parcelado, e não a necessidade. Eu sei que a história que você contou foi, mas é que eu preciso isso. Uma história que eu escuto muito. Mas é que compensa muito mais comprar um carro novo do que arrumar o meu carro velhinho. Será mesmo? Será? Então assim, quais são as histórias que você está contando para você que estão paralisando você e estão justamente fazendo com que você fique ali, naquela bolha, limitando a si mesmo, limitando o teu negócio. Mas é que não tem mais funcionário comprometido. Eu falei essa semana para gestores que eu estava em reunião, né? Então essa semana foi uma semana assim bem intensa, de estratégias, muitas estratégias nas empresas dos meus clientes. Cheguei ontem à tarde, hoje à tarde eu vou para Santa Catarina, tenho mais um projeto em andamento lá. Saio aqui do Café com Líder, já estou pegando estrada novamente. E justamente, olha só, eu falei o seguinte, o gestor, tá? O gestor que tolera funcionário incompetente, na verdade o incompetente é ele, é o próprio gestor. Como pode um gestor ficar tolerando pessoas que não dão resultado? Agora, claro, existe um caminho atrás disso. Pode ser que a culpa seja puramente sua. Porque se você não faz a tua parte em treinar, você não faz a tua parte de orientar, não faz a tua parte de dar a estrutura necessária para essas pessoas, bem, aí claro que ela não vai produzir. E a culpa ainda continua sendo tua. Tá? Adão, toda estratégia tem que ser pensada uma forma para a ação ser prazerosa. Com certeza, Adão, com certeza. Mas só que, assim, nem todas são prazerosas. Nem todas. Por exemplo, às vezes eu parar com o que eu estou fazendo, que está gerando bastante resultado para a empresa. Por exemplo, fechando contratos. Minha função na empresa é fechar contratos maiores, né? Com empresas maiores que trazem alguns contratos maiores. Então, exige estratégias diferentes. Se eu tenho que parar para fazer isso, para treinar a minha equipe, tá? Para fazer outras coisas, entende que aquilo ali para mim não é tão prazeroso assim. Por quê? Porque eu estou deixando de lado algo que me dá muito resultado. Mas só que eu tenho que entender que eu tenho que parar esse momento, porque talvez se eu parar agora nesse momento, o período de pausa é pequeno. E que se eu não fizer isso,
e continuar esticando a minha equipe mal preparada, daqui 2 anos eu tenho que parar, dar uma pausa muito maior para conseguir ajeitar, né, arrumar a minha equipe. E aí, essa pausa muito maior, ela já veio como consequência de outros reflexos negativos que essa equipe mal preparada foi gerando, inclusive perda de clientes. Então, daqui 2 anos o rombo vai ser muito maior. Tu conseguiu entender, Adão? Então, assim, a gente tem que sim procurar trabalhar estratégias que sempre sejam mais prazerosas pra gente. Mas nem sempre, tá? Nem sempre é prazeroso. Às vezes a gente tem que descascar uns abacaxis também. E aí vem, quando eu estava falando do Brian Tracy, né, a experiência que eu tive com ele, que me trouxe uma visão privilegiada sobre negócios. E com ele eu aprendi o seguinte: engula o maior sapo no início do dia. Se de todas as tarefas que você tem para fazer, que você colocou na tua agenda, ó, tem que fazer isso, 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 pega a pior. Aquela que vai me sugar mais energia. O teu pior abacaxi do dia seja a primeira coisa que você vai fazer. Por que isso? Existe dentro de nós o que chamamos de IDI. Tá? O que é o IDI? O IDI é Índice de Desenvolvimento Interior. Quando eu deixo esses abacaxis para descascar no final do dia, eu fico pensando nele o dia inteiro e me torno improdutivo. Tá? Agora, se eu fizer isso logo no início, o meu IDI faz com que a minha energia suba, porque eu descasquei o maior abacaxi. Agora tudo que vier no dia vai ser mais fácil. E aí você sente aquela liberdade para trabalhar bem no restante do dia. Então aqui, ó, mais uma dica que eu quero deixar para você. Essa nem é minha, é de Brian Tracy, né? Engula o maior sapo logo no início do mês, tá bom? E como eu combinei com vocês, antes de encerrar aí o episódio de hoje, eu quero trazer aqui uma ferramenta, mas eu quero que você organize ali para te ajudar a despachar algumas tarefas para outras pessoas. É muito simples. Pegue e faça aí uma tabela no papel que você tem aí, com 4 colunas, tá? 4 colunas e algumas linhas. E aí o número de linhas vai depender de quantas funções você vai colocar aí. Na primeira coluna, você vai colocar funções. E aí você descreva aí algumas funções que tem na tua empresa. Inclusive, algumas funções que hoje são suas. Mas você descreva todas elas. E depois tu vai ver a grande sacada que nós vamos ter no final dessa ferramenta. Tá? Então descreva aí. Colocou, então a primeira lá em cima, lá na primeira linha tu coloca na primeira coluna, funções. Segunda coluna, pessoa responsável. Escreva lá, pessoa responsável. Ok? Terceira coluna, indicadores. Então olha só, você colocou lá a função, por exemplo, função marketing, por exemplo. Função marketing. Pessoa responsável. Covidson, né? Que agora está na onda, né, dos nomes lá que estão brincando aí, que os nomes do momento que vão acontecer aí, né? Covidson, né? Coloca lá o nome do cidadão. Indicadores. Qual é o indicador que você vai utilizar para justamente perceber se essa pessoa está te trazendo resultado ou não? Se ela está sendo produtiva ou não? Qual é o indicador? Por exemplo, marketing. Um indicador que eu posso utilizar são contatos, leads. Né? O marketing tem que trazer contatos para mim. Contatos para encher a agenda dos vendedores, para que os vendedores possam ir a campo e vender e não parar de vender. Entende? Essa é a função do marketing. E se o teu marketing não faz isso, não serve. Tá?
Aí, meta. Última coluna, meta. Nessa meta você coloca quantos novos leads no mês, quantos novos contatos no mês essa pessoa precisa trazer, tá? Dentro desse contexto é que você vai conseguir ter uma visão geral. E aí você coloca nas funções, todas as funções aí que você queira direcionar. Responsável, muita atenção para isso. Jamais coloque mais do que uma pessoa responsável para uma função. Por quê? Preste atenção na frase que eu vou dizer. Cachorro com 2 donos morre de fome. Cachorro com 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um dono fica esperando o outro tratar. E esse cachorro vai morrer de fome. Tá? Então, quem é o responsável por tratar o cachorro? Ah, não, essa semana é você, na outra semana é eu. Por exemplo, se tem 2 pessoas responsáveis, tu tem que dizer, você é responsável por essa parte, mas você é responsável por essa. Divida aquela função, ou, sei lá, encontre maneiras. Mas tem que dar os nomes aos bois. Quando tem 2 pessoas responsáveis por alguma coisa, cara, um fica jogando a responsabilidade pro outro e ninguém nunca tem culpa. E aí, novamente, você assume a culpa, você assume a responsabilidade e vai lá você fazer. Então, coloque ali o nome das pessoas. Coloque um responsável por cada função. Coloque os indicadores que você vai mensurar se essa pessoa vai te dar resultado ou não. E por último, qual é a meta que você vai exigir de cada pessoa? Não, o marketing tem que trazer 200 novos leads, 200 novos contatos todos os meses, 100, sei lá quantos. Faz a tua média, tá? Nas vendas, a gente precisa adotar a engenharia reversa, né? Então, você determina lá a meta que você quer ter de vendas. É o valor X. Para eu conseguir isso, eu preciso visitar tantas pessoas. Para conseguir tantas pessoas, eu preciso de tantos leads. Para ter tantos leads novos, tantos contatos novos, eu preciso que o marketing faça campanha para trazer eles. Então, quanto que o marketing precisa investir para conseguir trazer essas pessoas? Tá? A engenharia reversa faz você perceber que quem está no controle dessa situação é você. Agora, o que acontece dentro das empresas é o oposto disso. Ah, eu vou colocar 100 pila no marketing digital esse mês, tá? 100 pila não é muita coisa, praticamente nada, entende? Então assim, aí não vai te dar resultado, você vai falar que marketing não funciona. Pera lá, é lógico ali. Se com 100 reais eu conseguir 5, se eu colocar mais 200, vem 10. Existe uma lógica por trás. E você tem que trabalhar essa lógica. Faça a engenharia reversa dentro do marketing e das vendas. Que aí você vai entender que entre comprar um carro de 10 mil e um de 100 mil, só depende do conhecimento que você tem ou não tem. Ok, gente? E é isso aí. Com esta frase eu encerro. Estou encerrando aqui essa live de hoje. Diz aí pra mim, gente. Eu procurei deixar aí um minutinho. Nem sei se dá 1 minuto. Fala aí pra mim. Por que valeu a pena este episódio de hoje? Nosso 13º episódio. O próximo episódio, que é o 10º... Não, hoje é o 13º, né? 13º? Falei errado. Barbaridade. É o 13º, o próximo 14º, tem mais 2 episódios ainda. No próximo, sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, 6h30 da manhã, eu vou falar sobre como contar histórias para o nosso cliente. Essa é a minha área, adoro isso, né? Área estratégica, né? O que eu tenho que fazer para contar histórias que encantam os meus clientes? Histórias que fazem o cliente valorizar o meu produto. Quais as histórias que eu tenho que contar para eles? É isso que eu vou falar na próxima live, tá? Então, Adão aqui, show, muito bom, que legal, muito bem. Tá acabando aí, 20 segundinhos. Gente, por que valeu a pena, então, este episódio de hoje?
O que fez você perceber nessa manhã que até então você não tinha percebido? E lembre-se, o conhecimento que você não tem está fazendo você não ter os resultados que você gostaria de ter. Valeu!